Abra sua Bíblia lá em Judas. Então, só tem um capítulo, portanto leremos os 4 primeiros versículos. Judas, os 4 primeiros versículos. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Por quê? Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso. E quem é este? É Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mais uma palavra de oração. Pai, eu rogo agora a tua direção nesse último desafio do ano de 2023. Que o Senhor nos capacite a com clareza, ó Deus, entregar ao teu povo esse último desafio na tua palavra. A que saiamos daqui convictos das decisões que devemos tomar, não só para o restante desse ano, mas para o ano que em breve, ó Deus, raiará. Entrego esse tempo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, não tem como. Fim de ano é sempre tempo de autoavaliação, é tempo de reflexão, é tempo de retrospectiva. E nós passamos, então, sempre no final do ano, a avaliar as coisas que se passaram, a trazer à tona, quem sabe, os fracassos, os erros cometidos, mas também os acertos e os êxitos. Eu tenho certeza que você está fazendo essa tua reflexão nesse final de ano, olhando para o ocorrido, para o que já passou, olhando para as vitórias, olhando, quem sabe, para a realização dos sonhos, olhando, é claro, para algumas coisas que não deram tão certo, mas também colocando as suas metas para o próximo ano, colocando os teus objetivos para o ano que em breve virá. Bom, eu não sei se no final de toda essa sua avaliação, se você consegue dizer, sair no lucro ou sair no prejuízo. Mas independentemente se está no lucro ou no prejuízo, hoje é uma oportunidade de, olhando para a palavra de Deus, nós aqui olharmos para quatro questões, eu diria, chamaria você a 4 reflexões que esses 4 versículos da palavra de Deus trazem para nós hoje. Não tem mais o que mudar. O que passou, passou. O que a gente consegue é mudar daqui para frente. A perspectiva, como olharemos o próximo ano que virá, e quem sabe as metas e os sonhos que estabeleceremos. Tudo, é claro, sempre colocado aos pés do Senhor e segundo a sua boa vontade. Não tome decisões sem antes não consultar ao Senhor. E como já vimos aqui, Deus fala de várias formas e de várias maneiras, particularmente a você e a mim. Mas o que é infalível é quando nós olhamos para essa palavra. Essa palavra não se equivoca. Essa palavra tem para a gente, de fato, o norte, a direção que precisamos para agradar ao nosso Deus. Por isso que não podemos nos distanciar dela. E aí eu deixo um desafio. Não sei como foi a tua proximidade com essa palavra no decorrer de 2023. Não sei se, somando todo o tempo que você parou para refletir nessa palavra e ter o seu momento devocional, se ao menos juntando os cacos de cada um dos versículos lidos durante os 365 dias, será que você chegou a ler um livro completo da Bíblia? Eu sei de alguns irmãos que leram ela completa.
mas que você assuma o desafio, quem sabe para o próximo ano, de ter mais intimidade com essa palavra. Mas vamos lá, o que a gente pode aprender olhando para esses 4 versículos de Judas? Quero te chamar a atenção para 4 constatações, para que você possa começar o ano de 2024 bem. Olhando para o primeiro versículo, não tem como eu não enxergar uma grande verdade que é revelada, é exposta por Judas em um anseio, bem como também em uma convicção. Há aqui, sem sombra de dúvidas, no primeiro versículo, um grande anseio, a razão de ser e existir de Judas. E esse anseio de Judas é colocado para fora em uma convicção clara que ele tem. Portanto, a minha primeira chamada à reflexão para você, no primeiro versículo, é sobre um anseio e uma convicção. Qual é o anseio claro de Judas aqui? Ele expõe no comecinho, Judas, servo de Jesus Cristo. Ah, meus amados irmãos, ele poderia se apresentar de tantas outras formas. E hoje tem tanta gente que faz questão, daquelas formas de tratamento. Hoje tem muita gente, até no seio religioso, em que faz questão dos títulos. Hoje tem gente que não está mais satisfeito em ser pastor, ele quer ser bispo, ele quer ser depois de bispo apóstolo, depois de apóstolo ele quer ser patriarca, ele quer ser semideus, vice-deus, quem sabe. Se ele pudesse escolher aqui até um título, ele diria: eu quero ser conhecido como vice-deus. Acima de mim só Deus. Tem muita gente brigando por títulos, quer ser conhecido pelo seu título. Mas Judas expressa o anseio da sua vida. Ele não se apresenta como irmão de Jesus, ele não se apresenta como um dos apóstolos, ele não se apresenta de outra forma mais nobre e mais valorizada por ele do que apresentar-se como servo de Jesus Cristo. Ah, irmãos, que anseio nobre! Será que esse é o seu anseio? Como você quer ser conhecido? Como você gostaria de ser identificado? Ah, eu quero, sim, em nome de Jesus, poder por onde eu andar, ser reconhecido, não como lá vai o doutor Joel, lá vai o pastor Joel, lá vai o apóstolo Joel, mas que bênção ser reconhecido como lá vai um servo de Deus, um servo de Jesus. Esse é o seu anseio? Que seja para o próximo ano. Irmãos, Judas se identifica como servo, e não há dúvidas de que o maior título que podemos ter nesta vida é sermos reconhecidos como servos de Jesus Cristo. Que esse seja o nosso anseio. A credencial do servo de Deus não deve ser o título de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor, de mestre, de bispo, de obreiro, de doutor em teologia, de PhD em filosofia. Tem até uns seminários aí, irmãos, que dão um grau, doutor em divindade. Quem sou eu para ser doutor em divindade? Quem sou eu para dizer que eu sou doutor no conhecimento de quem é Deus? Eu quero estar aos pés de Deus. Eu quero ser um servo de Deus. Eu quero ser um servo de Jesus Cristo. A maior credencial que alguém pode ter é de servo. Até porque servo que não serve, não serve. Você tem servido a Deus? Serviu a Ele no decorrer desse ano? Quantos que corriam tão bem e que entregaram as suas possibilidades de servir na mesa? Quantos talvez já não estão se esquivando da possibilidade de ser um servo e servir para o próximo ano? E nós estamos precisando de mais servos aqui na igreja. Servos para recepção, servos para a guarda dos carros, servos para tantas outras atividades que essa igreja promove. E quando você serve ao seu próximo, seguramente você está servindo a quem? A Jesus. Porque esse é o espelho de Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para
servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lá em Mateus 25, eu quero chamar a atenção para o versículo 20 e 21. Mateus 25, 20 e 21. Essa é a parábola dos talentos, lembra? Alguém recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento. O que recebeu 5, o que ele fez? Duplicou. É aqui que está dizendo, no versículo de número 20 de Mateus 25. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E a resposta de Jesus a este servo, que recebera 5 talentos, e que o multiplicara, foi a seguinte: o seu senhor lhe disse: bem está o quê? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Em seguida, olhando para essa parábola, nós veremos outro que recebeu 2 e multiplicou por outros 2. E depois nós vemos um que recebeu 1 e o que ele fez? Enterrou. Enterrou aquele talento e disse: olha, eu fiquei com medo de perder, de multiplicar, eu fiquei com medo. E por medo eu fiquei aqui acomodado. E ele recebeu do Senhor uma repreensão. Eu não sei quão talentoso você seja, ainda que a parábola nos trate de recurso mesmo, e talento era uma medida monetária. O Senhor te deu talentos, ou seja, aptidões, qualidades, capacidades. E o Senhor te deu não para você ficar de braços cruzados, amedrontado, com medo e enterrando-os. Mas o Senhor os deu para que você possa multiplicar, fazer muito mais para o Senhor. Eu não sei o quão talentoso você é. Eu não sei, porque alguns receberam do Senhor mais, outros receberam menos, mas ninguém recebe menos do que 1 talento. E esse recebeu 1. E ele poderia com o seu 1 ter granjeado e feito mais 1, mais 2, mais 3 ou mais. Veja que o Senhor nos dota de capacidades, mas cabe a você multiplicar, aperfeiçoar essa capacidade, essa qualidade que o Senhor te deu. E ficando de braços cruzados, jamais a multiplicará. Tem gente que amedrontado fica nos bancos: não vou me inscrever, não vou me habilitar. Não, tem gente muito melhor do que eu. Um dia talvez você receberá do Senhor a repreensão da parte dele. Porque servo que não serve para nada. E se o maior título que eu posso ter da parte de Deus é de servo dele, por que não o servirei? Por que estarei aqui de braços cruzados, assentado, esperando ser servido? Ah, mas eu olho aqui que o Senhor exalta 2 qualidades desse servo. O que fez com que esse servo não ficasse de braços cruzados? É o fato de que Jesus olha como sendo o Senhor dos talentos e diz para ele: servo bom e fiel. 2 qualidades, 2 coisas que são destacadas num servo se quiser agradar o seu Senhor: é ser bom e é ser fiel. Você tem sido bom para o Senhor? Você tem sido fiel ao Senhor? Abrimos hoje a ceia falando de infidelidade, falando de traição, entre um dos que andava com Jesus, mas que o traiu. Qual seria, da parte de Deus e de Jesus, a forma de tratamento para ti e para mim, para nós, quando um dia estivermos diante dele? Bem está, servo bom e fiel. Tens sido bom para o Senhor? Tens sido fiel para ele? Ou tens agido com infidelidade? Mas veja o que nos diz aqui também em Mateus, voltando um capítulo. Mateus 24, 45 e 46. Mateus 24, 45 e 46. Quem é, pois, o servo
fiel e prudente, a quem o seu senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Não somente é destacado no capítulo 25 duas qualidades de um servo, como devendo ser bom e fiel, mas aqui é reiterada a qualidade de fidelidade, mas também é acrescentada mais uma qualidade. O servo tem que ser bom e fiel, mas aqui também precisa ser, além de fiel, também o quê? Prudente. Tens sido prudente na sua vida? Ou tens agido com imprudência? A prudência é requerida de cada um daqueles que se aproximam do Senhor. Veja quantos mandamentos de vigilância. Vigia, seja prudente, vigia para não cair em tentação, vigia porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. E quantos no decorrer de 2023, como servos do Senhor, talvez tenham sido até bons até certo ponto, mas quantas vezes infiel e imprudente? Quantas vezes não caiu diante das tentações porque não vigiou, porque não agiu com prudência? O Senhor está querendo dizer para você que haja em 2024 um anseio da sua parte, porque o versículo 1 de Judas nos passa um anseio. O anseio de Judas era em continuar sendo servo de Jesus Cristo. Tem servo aqui ou não? Tem servo disposto a servi-lo? E se você quiser servi-lo e agradá-lo, o que ele exige de você? Bondade, fidelidade e muito mais ainda, prudência. Se caístes no decorrer desse ano de 2023, que você seja mais prudente na sua vida, que vigie mais. E a vigilância junto com a oração é uma vitamina, irmãos, fortalecedora. Vigie e ore. Vigie e ore. Nesse texto que acabamos de ler em Mateus 24, Deus espera de seus servos fidelidade e prudência. Que em 2024 tenhamos esse anseio de sermos servos bons, fiéis e prudentes. Mas além desse anseio do versículo 1 de Judas, voltou para Judas comigo? Judas começa dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo, que doce, que belo anseio, que seja o teu anseio, ser um servo bom, fiel e prudente. Sirva ao Senhor e sirva-o com alegria. Mas veja, esse anseio de ser servo vem de uma convicção. Convicção que Judas não guarda só para ele, mas convicção que ele deixa claro para todos os que leriam essa carta, como nós estamos fazendo hoje aqui, em 31 de dezembro de 2023. E qual é a convicção que precisamos ter? Veja em Judas 1 o que diz: aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Ah, irmãos, eu só sirvo ao Senhor, e você só pode servi-lo se em seu coração houver essa convicção, primeiro, de que és um chamado de Deus. Fostes chamados por Ele para a salvação. Fostes um dia obediente à voz, quando ouvistes a palavra que dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. E foi em obediência a essa palavra, um dia confrontado dos seus pecados, que você pôde fazer a expressão mais linda e bela de necessidade de salvação, que está em Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, mas confessares aquilo que você creu em seu coração. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a expressão de pedido de socorro e de salvação. Oh, meu amado, você precisa ter consciência para ser um servo do Senhor, bom, fiel, prudente. Precisa ter a convicção de que és um chamado de Deus. Quantos aqui já atenderam a esse chamado? Quantos um dia ouviram a doce voz do Senhor batendo na porta do seu coração e você abrindo, escancarando e dizendo: entra, Senhor, governa sobre essa vida, eu me rendo aos teus pés.
Quantos de vocês de fato podem levantar as mãos, como no último canto que nós entoamos, dizendo: a tua igreja te adora, Senhor? E não é a parede que adora, não é a razão social, não é o CNPJ que adora. A igreja que o adora é o grupo, é o aglomerado, é a reunião daqueles que um dia foram salvos e libertos pelo sangue de Jesus Cristo. E se você um dia rendeu-se a esse Senhor e tornou-se um servo dele, é porque um dia fostes alcançado por essa graça, fostes chamado, e como igreja deve adorá-lo. Mas não somente a consciência de ser chamado, mas aqui diz a consciência de ser santificado em Deus Pai. Outras versões diz em ser querido de Deus Pai, em ser amado de Deus. Nós somos chamados porque fomos amados, e fomos chamados para sermos santificados diante dele. Não há como vivermos uma vida de servos que o agrade, se não estivermos dispostos a termos essa convicção em nossos corações, de vivermos uma vida em santidade, e porque fomos amados por esse Pai. E não somente, mais ainda, e essa é a certeza e a convicção que tem que estar no seu coração, de sermos conservados em Jesus Cristo. Sabe o que é ser conservado? Ninguém nos tira das mãos dele. Nós temos segurança eterna em Jesus, amém ou não? Estamos seguros em suas mãos. E eu encerro essa primeira verdade, essa primeira reflexão do versículo 1, onde deve haver um anseio, mas um anseio pautado em convicções, a convicção de que fui chamado, de que sou amado, de que viverei uma vida em santidade, porque eu sou conservado por Ele. Eu encerro lendo Romanos 8, 38 e 39. Lembra do que diz em Romanos 8, 38 e 39? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Saiu tudo aí, amém? Glória a Deus, aí vamos aí, é isso mesmo, irmãos. Louvado e bendito seja o Senhor. Que em 2024 mantenhamos esse anseio. E qual é o anseio que tem que estar no seu coração? É de ser reconhecido pelos outros, né? Lá vai o doutor, lá vai o apóstolo, lá vai o pastor, lá vai o bispo, lá vai o obreiro, é isso? Não, lá vai quem? O servo, amém? Quero ser um servo, e o Senhor espera do servo que seja o quê? Bom. Espera do servo que ele seja fiel, mas espera do servo que ele seja prudente. E tudo isso porque está pautado em uma convicção, irmãos. Nós somos chamados por Deus, amém ou não? Somos amados por Ele, devemos ser santificados por Ele, mas mais ainda temos a certeza de que somos conservados, estamos seguros e firmados nas mãos dEle. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, primeira reflexão do versículo 1 já se foi. É um anseio, mas um anseio pautado em convicção. O segundo ponto a que eu quero chamar a sua atenção, a segunda reflexão, está no versículo 2. No versículo 2 eu chamo de uma saudação. E uma saudação não simples, mas uma saudação abundante. Eu sei que tem várias formas da gente se saudar uns aos outros. Oi, bom dia, fala aí chegado, fala meu irmão, né? Tem várias formas que as pessoas se saúdam. Mas aqui tem uma saudação abundante. A saudação de Judas agora, depois de expressar o seu anseio e a sua convicção, é a seguinte: misericórdia e paz e amor vos sejam o quê? Multiplicados. Olha que saudação abundante. Ah, meu irmão, que 2024 seja um ano onde abundantemente você e eu possamos saudar-nos uns aos outros, desejarmos uns aos outros o quê? Nada mais senão misericórdia, paz e amor.
e que isso seja multiplicado na vida de cada um dos membros da IBEG, na vida de cada um dos congregados da IBEG, na vida de cada um dos simpatizantes da IBEG, na vida de cada um que cruzar pelo seu caminho. Esses três ingredientes, misericórdia, paz e amor, estão intrinsecamente ligados. Misericórdia ou compaixão é fruto do amor de Deus. Deus é misericordioso para com cada um de nós. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa e a razão de não sermos consumidos. Tudo isso porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então misericórdia e amor estão ligados. E quando essa misericórdia, que é a compaixão de Deus para com cada um de nós, o moveu para com amor enviar o seu Filho, nós vimos semana passada, no fechamento da série de mensagens Maravilhoso Cristo, que Cristo vem e se revela a nós como príncipe da paz. Porque a compaixão de Deus que moveu-o a por tanto amor enviar o seu Filho, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é o que pôde nos reconciliar com Deus, trazer paz com Deus. E se temos paz com Deus, devemos ter paz também uns para com os outros. A cruz tem dois braços, um vertical e um horizontal. Está vendo ali? No braço vertical é Cristo nos reconciliando com quem? Com Deus. E no braço horizontal, somos nós nos reconciliando com os outros. A cruz expressa isso, paz, reconciliação. Por isso que se você viveu em pé de guerra esse ano, se você não foi tão misericordioso assim, se você permitiu que o amor esfriasse, e muitas vezes é reflexo do ambiente em que nós estamos cercados. Cristo mesmo disse na sua palavra que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A que você possa colocar como um propósito para o próximo ano, a que misericórdia, paz e amor sejam multiplicados na sua vida, amém ou não? Que essa seja uma igreja de comunhão, que essa seja uma igreja de união, que essa seja uma igreja que qualquer que entre por aqueles portões possa encontrar aqui misericórdia, paz e amor. Mas não um pouquinho, porque a saudação aqui, ela não é mesquinha. Mas Judas saúda os irmãos dizendo: eu quero que misericórdia, paz e amor vos sejam o quê? Multiplicados. Que a começar em você, haja mais misericórdia, haja mais paz e haja mais amor. Amém ou não? Irmãos, tem um anseio aqui. E o anseio é: quero ser servo. Mas quero ser servo bom, fiel e prudente. Tudo isso porque eu estou alicerçado numa convicção. Eu fui chamado por Cristo. Eu estou aqui para viver uma vida de santificação. E eu sou conservado por Ele. Quando você tem esse anseio e essa convicção, nada mais vai sair de você, como ações através de palavras, ou ações mesmo através de obras, e até mesmo pensamentos, nada mais que não seja misericórdia, paz e amor, uns para com os outros, porque é bom e suave que os irmãos vivam em união. Essa é a palavra de Deus. Terceira reflexão, nesse último tempo de 2023, eu vou pular o versículo 3 para ir para o versículo 4, porque eu quero mostrar para você agora uma advertência, e uma advertência perigosa. Sabe por quê? Porque todo esse ambiente, ele pode ser danificado. Todo esse ambiente, ele pode ser deturpado. Todo esse ambiente, ele pode ser pervertido. Sabe por quê? Porque sempre vai ter gente que sorrateiramente vai querer trazer destruição para esse ambiente de paz, de amor e de misericórdia. Por isso que Judas escreve essa carta.
E ele revela para nós uma advertência no versículo 4, e é uma advertência perigosa. Veja o que diz o versículo 4. Porque se introduziram. E se introduziram de que forma? Furtivamente. Sabe o que é isso? Sutilmente. Despercebidamente. Às vezes é gente que vem e começa a se infiltrar no meio, furtivamente. Os quais já antes estavam inscritos para esse mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ah, irmãos, se introduzir furtivamente é o mesmo que sorrateiramente, sem serem notados, despercebidos. E todos os apóstolos, ao escreverem suas cartas, alertaram a igreja do Senhor Jesus para estarem de orelhas em pé, para com esses que furtivamente, sorrateiramente, às vezes vão querer se introduzir, trazendo um ensinamento novo, trazendo um ensinamento pervertido, para tentar, se possível for, enganar a muitos. Se eu pegar as palavras de Paulo, Paulo advertiu. Se eu pegar as palavras de Pedro, ele advertiu. Se eu pegar as palavras de João, João advertiu. Todos eles disseram, tenham cuidado. Lembra, João mesmo dizia, filhinhos, cuidem filhinhos, porque muitos virão em meu nome, se apresentando como falsos cristos. Lembra de Pedro? Toma cuidado, hein? Toma cuidado, porque muitos se levantarão, da mesma forma que teve lá, olha, falsos mestres, virão falsos doutores também. Eles vão introduzir encobertamente heresias de perdição. Paulo, lá em Colossenses, é um dos que deixa claro isso também. Vai comigo até Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8. Olha o que diz em Colossenses 2:8. Tendo cuidado. Está vendo? Olha a advertência. Tenha cuidado. Para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Está vendo? É sutil, irmãos. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Hoje em dia o povo está à procura, mais uma vez eu digo, e talvez você diga, o pastor Joel é muito duro, o pastor Joel fala muito de pecado, o pastor Joel fala muito contra, e vai continuar falando. A gente não pode amolecer, irmãos. Eu estava assistindo esse dia, irmãos, com a minha filha lá em casa, com a Tainá, e ela é testemunha. Alguns cultos, eu falei, deixa eu assistir alguns cultos de Natal aqui, né? Para ver o que foi falado desses cultos de Natal. Irmãos, preguei uma igreja batista lá do Rio de Janeiro. A abertura do culto era um cidadão, ele estava com um pijaminha de cetim vermelho. Pijaminha curto, irmãos. Perninha depilada. Com uma sandaliazinha, sabe, no pé, igual a que a minha esposa está hoje. Andando de um lado para o outro e chamando todo mundo para o amor. O amor da inclusão. A gente vai ver muito, irmãos. E tem muitos grandes homens de Deus que estão sendo seduzidos a cair e a dar aberturas. Sabe para quê? Para encher. É a tal mensagem do acolhimento. Sim, a Bíblia acolhe a todos. Não tem um que não tenha oportunidade de salvação. O vinde a mim não é vinde a mim alguns. É vinde a mim todos. E quando a gente vai até ele, a gente é transformado. Você diz amém ou não? A gente é transformado. O vinde a mim não é venha a mim e permaneça do jeito que você quer. E está cheio, irmãos. É sorrateiro. Sabe, tem igrejas que eram grandes igrejas e que estão dando abertura a simplesmente o acolhimento a toda sorte de pecado, para que essas igrejas possam se inchar. Eu não tenho muita expectativa de que nós seremos uma mega igreja, de jeito nenhum. Mas eu tenho uma expectativa, que a gente vai continuar pregando
a mensagem pura do Evangelho de Jesus. Amém ou não? Que aponta para o homem a necessidade do arrependimento. O Evangelho é buscado por muitos como um meio de prosperidade, de imunidade. E eu já disse isso numa mensagem passada para vocês. É aí que surge, ganham terreno, os Azevedos, os Leonardos, os Brunetes, os Kivites, os Gondins e os Fábios da vida. E eu não tenho vergonha de dizer, nem medo de dizer. Porque eu preguei para vocês alguns domingos passados. Muitas vezes o problema não é no que está sendo dito, mas o problema está naquilo que não está sendo dito. E eu me lembro das palavras de um grande teólogo do passado, que disse que nós somos chamados para ser sal da terra. E o sal incomoda. Mas tem alguns que querem tornar o Evangelho como o doce da terra, o caramelo da terra, para ser agradável. E a palavra que não confronta o homem, não é palavra que venha da parte de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Só que alguns pregam por aí que sem a nossa alegria, o Senhor não tem mais força. Eu já ouvi isso. Sem a nossa alegria, o Senhor perde a força. Como se a força do Senhor estivesse pautada e dependente da nossa alegria. Não, é a alegria do Senhor que é a nossa força, amém ou não? Eu já ouvi alguns mudarem para que todo aquele que nele crê não pereça, para pregar e dizer, para que todo aquele que nele crê enriqueça. Você já ouviu isso? Eu já vi alguns que mudam o miserável homem que sou, para dizer que grande homem que eu sou. Eu já vi alguns mudarem, seja feita a tua vontade, por seja feita a minha vontade, e eu determino e declaro em nome de Jesus. Eu já vi alguns dizerem, ao invés de importa que ele cresça e eu diminua, para pregarem dizendo, ele diminuiu para que eu pudesse crescer. Para vocês verem o quanto o Evangelho tem sido pervertido. Onde a mensagem do arrependimento perde para a mensagem do contentamento. Cuidado, irmão, que ninguém vos engane. É por isso que Judas deixa essa advertência no versículo 4. E é uma advertência perigosa. Eu concluo então com a quarta reflexão, voltando para o versículo 3. Tem servo aqui? Tem servo disposto em 2024? Ser servo bom, fiel e prudente? Amém ou não? Você que disse amém, tem esse anseio no seu coração, porque está pautado numa convicção, você foi chamado, você foi amado, e você está conservado e seguro nas mãos do Senhor? Tem essa realmente convicção no seu coração? Então o que o Senhor espera de você? Misericórdia, paz e amor. No entanto, diante de todo esse ambiente que encontraremos em 2024, vem uma advertência: toma cuidado. Toma cuidado. E eu peço que vocês me ajudem a ter esse cuidado. Até quando esse que vos fala não estiver tendo esse devido cuidado, a que vocês possam me alertar: pastor, cuidado. Cuidado, porque olha, o senhor falou algo aqui que, sabe, está fugindo da centralidade da palavra. Eu estou aqui para ouvi-los também, a me advertirem se um dia eu vier a não ter esse cuidado. Espero continuar tendo esse zelo e esse cuidado, para que furtivamente nós não demos oportunidades a ninguém que venha perverter o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que vem a exortação no versículo 3. E a exortação oportuna. O que diz no versículo 3? Amados, procurando eu escrevermos com toda a o quê? Diligência. O que significa diligência? O que significa dizer, olha, eu estou escrevendo e estou escrevendo diligentemente, cuidadosamente, com muita atenção, com muita ênfase, com muito cuidado. Eu estou escrevendo isso para falar acerca da salvação comum. Ele está falando de salvação. Nada que perverte a salvação pode ser permitido entrar no reino
que se diz reino de Deus, onde alguém só adentra através do arrependimento. Então ele está falando de salvação e ele diz: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos. E aí você vai pegar esse verbo, e esse verbo vai ser o verbo para reger a nossa vida em 2024. Exortar-vos a o quê? Batalhar. Eu não ouvi. Batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Gente, nós temos grandes homens de Deus que pagaram com suas próprias vidas, que derramaram o seu sangue batalhando por essa fé comum, que não pode ser vendida, pervertida. Eu já disse várias vezes, quando no passado os homens estavam dispostos a morrer pelo Evangelho, hoje nós temos um grupo de cristãos que nem sequer estão dispostos a viver pelo Evangelho. O que dirá morrer por ele? Mas a grande palavra de ordem agora de Judas é batalhar. Quando eu olho para batalhar, eu me lembro de guerra. Quando eu lembro de guerra, eu me lembro de soldado. E a palavra soldado, ela é uma das metáforas que são usadas na palavra de Deus para identificar os filhos de Deus, os cristãos, os servos de Deus. Veja o que diz na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Vai lá comigo, na segunda de Paulo a Timóteo, 2, leremos de 3 a 5. Segunda de Paulo a Timóteo 2, 3 a 5, diz assim: tu, pois, sofre as aflições, mas sofre as aflições como bom o quê? Soldado de Jesus Cristo. E qual é a característica do bom soldado de Jesus Cristo? Primeiro, está disposto a sofrer aflições. O evangelho aqui do contentamento não pode ser o evangelho que paute a existência dessa igreja. Eu não posso dizer que o Senhor vai satisfazer todos os seus desejos. Eu não posso aqui falar que você é o centro do coração de Deus e que por você o Senhor dará a vida dele para a realização de todos os seus afagos e desejos. Eu não posso mentir, porque a palavra de Deus nos adverte dizendo que nós enfrentaríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. É por isso que aqui está dizendo: sofra as aflições. E quem está disposto, consciente, a saber que enfrentará aflições, mas está disposto a sofrer com bom ânimo, ele é identificado como um bom soldado de Cristo. Se você só se aproxima de Cristo para receber as benesses, como pode dizer que é um bom soldado? O soldado vai para a batalha e não sofre nada, é isso? O soldado vai para a batalha e vai sair de lá com arranhões, vai sair de muitas vezes machucado. E assim é a vida do bom soldado de Cristo, sofrendo aflições. No entanto, versículo 4, ninguém que milita, tem militante aqui da causa de Cristo ou não? Você milita, ou seja, luta por essa causa ou não? Militante da causa de Cristo, tá bom? Se você luta por essa causa, a Bíblia está dizendo que ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Quem divide coração, irmãos, vai dividir senhorio. Não tem como eu dizer: eu amo minha esposa, amo Cida e amo outra mulher. Ou meu amor é por ela, ou então eu não posso enganá-la dizendo que meu coração está dividido. Quem divide coração, divide senhorio. O nosso coração ou está com Deus, no sentido de que o próprio Senhor Jesus em Mateus 6,33 disse: busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Quem é o número 1 e a prioridade na sua vida? Se for alguém que não seja Deus, teu coração está dividido.
Por isso que aqui está dizendo que ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou nós agradamos aquele que nos alistou, ou nós agradamos o mundo. O que não dá é para agradar um e outro. Até porque em Tiago 4,4 nós somos até chamados duramente por Tiago de adúlteros e adúlteras. Quando a gente acha que pode ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Ou você milita a boa causa de Cristo, ou você milita a causa do mundo. O que não pode é ter o seu coração dividido. Até porque quem está dividido em cima do muro e morno, está lá em Apocalipse. Se és quente, maravilha. Talvez fosse até melhor que você fosse frio de todo. Porque quando você fala, eu sou morno, Jesus Cristo diz, o morno eu vomitarei da minha boca. Então quem milita tem que militar, sabendo que para ser bom soldado, sofrerá aflições. E para ser bom soldado, precisa estar centrado e não se embaraçar com as coisas dessa vida. E em terceiro lugar, no versículo 5 diz, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar de que forma? Legitimamente. Legitimamente. Como é que está a sua vida? Você está enroscado por aí, em falcatrua? Você passou esse ano de 2023 ainda enrolado, embaraçado em coisa errada? Você está andando direito? Você está andando debaixo da lei? Como um bom cidadão e um bom soldado de Cristo, ou você anda em obediência, ou a Bíblia está dizendo aqui que se você não militar legitimamente, o Senhor não te honrará. A gente não pode estar um dia na igreja, levantando as mãos, cantando e adorando, e com a vida torta lá por trás. A gente não consegue enganar o Senhor. Precisamos lutar, e lutar legitimamente. Por isso que vem então essa exortação oportuna, a que nós possamos, como bons soldados, batalhar pela fé comum que uma vez foi dada aos santos. Será que o Senhor encontrará nessa igreja bons soldados ou não? Tem soldado bom aqui ou não? Mas tem soldada também? Só não tem soldade. Ou é soldado ou soldada do Senhor Jesus. Eu concluo dizendo que final de ano é sempre tempo de reflexão, não é? Passamos a avaliar o que se passou, as falhas, as perdas, mas também os acertos e os êxitos. Como você chegou nesse 31 de dezembro? Aos trancos e barrancos? Fazendo a tua avaliação, você está no lucro ou você está no débito? Porque como líder dessa igreja, eu quero desafiá-los para o novo ano, que adentrará em poucas horas. Daqui a praticamente 12 horas e 17 minutos, nós vamos ver os fogos, anunciando aí a chegada do novo ano. Alguns entrarão antes que a gente. Irmão Mike e a irmã Heider já vão entrar no novo ano antes que a gente. Pelo menos dá para a gente perguntar para eles, né? Como é que é 2024, né? Entrou tudo bem aí? Porque se tiver que fugir, a gente foge, né? Dá tempo ainda. Acho que são 4 horas de diferença lá, não é? 5? Então, 5 horas antes. Liga para o irmão Mike e fala, irmão, 2024 chegou em paz? Se você tiver algum no Japão, o irmão Roger tem o irmão dele lá no Japão. Ele já pode perguntar com 12 horas de antecedência. Já está quase chegando lá o 2024. Mas você está no lucro ou no débito? Você teria coragem de dizer hoje para o Senhor, Senhor, cheguei no débito? Tem coragem de confessar isso ao Senhor? Cheguei capengando, Senhor. Sabe, eu não fui um bom soldado esse ano. Estou embaraçado nas coisas dessa vida. Eu não lutei muito legitimamente, não. Eu andei de forma errada. Você consegue hoje ser sincero para dizer para o Senhor que chegou no débito, mas que você não quer entrar em 2024 do mesmo jeito? Porque a advertência está aqui, batalhe, seja um bom soldado.
E você só será um bom soldado se estiver consciente de que precisa continuar defendendo a verdade do Senhor. Porque alguns furtivamente vão querer perverter essa verdade. Mas você vai entrar em 2024 com um anseio: quero ser servo. Mas quero ser um servo, sim, convicto de que fui chamado, devo me santificar, porque estou seguro e conservado nas mãos do Senhor. Então 2024 não será mais ano de débito para mim, não. Vai ser ano de paz, de misericórdia e de amor, porque eu hoje me rendo aos pés do Senhor. Um anseio e uma certeza: servo salvo. Uma saudação abundante: misericórdia, paz e amor. Uma advertência perigosa: cuidado com a heresia, hein? Cuidado ao que você tem dado ouvidos por aí. E uma exortação oportuna: batalhar. E batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quem está comigo fica de pé e nós vamos louvar ao Senhor. Antes de louvarmos ao Senhor, nós temos um tempo mais ainda aí para nos colocarmos diante de Deus. Você tem o restante desse dia para, em comunhão com a família, viajando, quem sabe, indo para a casa de parentes, sair daqui com esse desafio. Cuidado, hein? Não se embaraça por aí, não. Cuidado com quem você vai se relacionar esse dia. Cuidado de que forma você vai passar esse ano. Toma cuidado. É a oportunidade de você passar como servo. E servo, para agradar o Senhor, tem que ser servo bom, fiel e prudente. Se é prudente, vai ser servo aprovado. Mas se embaraçar, vai ser soldado reprovado. Toma muito cuidado como você vai tocar a sua vida. Mas que você possa refletir na letra dessa canção que nós vamos cantar. Que você seja servo que leve luz. E a luz vai ser levada através de paz, de misericórdia e de amor. Que você brilhe como um soldado valoroso, que vai sofrer as aflições se necessário for, mas vai ficar de pé porque sabe em quem creu e sabe que Ele é poderoso para te guardar até o último dia. Que você louve ao Senhor do fundo do seu coração, como sendo o último louvor coletivo que a gente vai ter como igreja. Aqui de antemão, já você receba o meu desejo de um feliz e de um ano maravilhoso aos pés do Senhor e brilhando. Brilha, Jesus, através da minha vida. Louvemos ao Senhor.